Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus Ministério e Missão, em Parauapebas, no Pará, e eu já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus comentários, ajude-nos ainda mais a alcançar mais vidas através do ensino da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos a lição número 3 da classe de juvenis, onde tem como tema Por que Deus nos criou? Esta é uma pergunta, o tema desta lição, e também uma pergunta que a gente pode começar as aulas aí com seus alunos, meus queridos professores, já com esta pergunta: por que Deus criou o ser humano? Por que Deus criou o mundo? Por que Deus criou todas as coisas que aqui existem? Fique com esta pergunta no ar, e no final, mais na frente, nós estaremos explicando melhor com relação a isto. O texto principal dessa lição está em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que vai dizer: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O autor do livro aos Hebreus já destaca aqui na nossa leitura principal que pela palavra de Deus e pela fé nós entendemos que os mundos foram criados. Quando fala a palavra os mundos, quer dizer que é todo o sistema solar, toda a galáxia, as galáxias que existem no universo, tudo foi criado pelo quê? Pelo poder da palavra de Deus. E aqui já cai por terra, meus queridos professores, meus queridos alunos, pela palavra de Deus nós entendemos isso, que a teoria do Big Bang é apenas uma teoria que não tem uma comprovação científica, que não tem uma comprovação que faça com que a gente institua, que a gente fundamente esse ensino para as classes e para todas as pessoas que querem saber a origem da criação, a origem do mundo. Há dois tipos de pensamento no mundo: o criacionismo, que é esse que nós acreditamos que tudo foi criado por um ser superior, e o evolucionismo, que acredita que tudo que existe foi criado ao longo dos anos, milhões e milhões de anos, através de uma evolução natural das coisas que existem. Mas nós entendemos pela fé, pela natureza, por tudo que existe, o mundo gira em torno do Sol, a Terra gira em torno do Sol, a Lua gira em torno da Terra. Existe um grande relógio que contabiliza toda a criação, que age e que se movimenta de maneira organizada aqui nesta Terra e também nos céus. E nós entendemos que por trás deste grande relógio existe o relojoeiro, existe o criador do relógio, existe aquele que criou todas as coisas. Então já cai por terra, já pela palavra de Deus aqui, que os mundos foram criados pela palavra. A teoria do evolucionismo, a teoria do Big Bang, também é apenas uma teoria, uma possibilidade. A palavra teoria significa uma possibilidade das coisas terem acontecido. A ciência precisa de fé também para acreditar naquilo que ela prega. E nós temos a palavra de Deus, que é o livro mais antigo do mundo, que nos mostra como tudo começou. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Eu aconselho aos alunos, aos professores, a fazerem esta leitura completa na classe aí dos seus alunos, para que eles possam, então, entender melhor aquilo que estará sendo abordado. Primeiro ponto da nossa lição vai dizer: a criação de Deus. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Essa é uma afirmativa irrefutável, pois declara com simplicidade, objetividade e veracidade que o universo, os seres vivos
e o ser humano não surgiram de uma explosão cósmica. A criação também não é um processo evolutivo, mas como afirmam algumas teorias cosmológicas, aquilo que eu falei para os irmãos, para os professores aqui que estão me vendo neste momento, para os alunos que não estão nos assistindo, a teoria, né, do Big Bang é apenas uma possibilidade e essa possibilidade não tem uma comprovação científica fundamentada lá no princípio. Por quê? Porque hoje as substâncias que existem, como por exemplo, quem descobriu, né, as ossadas dos dinossauros, né, alguns cientistas dizem que eles viveram há milhões de anos atrás. Só que não tem uma substância que consegue datar, dizer exatamente quando é que aquele osso nasceu, que aquele dinossauro nasceu. Então não há cientificamente falando, né? E existem até cientistas que acreditam em Deus, que acreditam sim que talvez os dinossauros existiram em um período, né, em que a Bíblia não deixa claro, mas não é muito tempo, não é de muitos anos atrás. Então, comprovadamente, cientificamente, já deixando aqui claro para os irmãos, que não há uma substância e não há nada que possa datar como se originou o universo, como se originou, né, a vida na Terra. Mas a palavra de Deus nos declara aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio Deus criou os céus, o céu e a terra. Foi Deus que criou tudo. Foi o grande criador do universo que trouxe tudo aqui e veio tudo a existir através da sua palavra. Parágrafo número 2, né, do primeiro ponto, vai dizer: Deus não só planejou detalhadamente cada etapa da criação, como também executou cuidadosa e minuciosamente toda a sua vontade. Não houve espaço para coincidências ou melhorias. Ao concluir sua obra-prima, diz a Bíblia que viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Todas as coisas, né? Deus criou o mundo, os céus e a terra em 6 dias. E no 7º dia, ele olhou para a sua obra, né, e descansou e disse que tudo era muito bom. Todas as vezes que Deus criava, né, nos 6 dias, Deus dizia que era muito bom, porque era uma obra-prima, a qual Deus se alegrava em criar o mundo, os céus e a terra nesses dias. E ele, como o autor e criador desta obra, ele, num determinado momento, ficou ocioso no 7º dia e contemplou toda a sua criação com alegria. E aqui nós já damos para entender um pouco a respeito da pergunta do nosso tema da nossa lição. Por que Deus criou o homem? Para se relacionar com o homem. Esta é uma das possibilidades também que Deus nos criou, porque Deus nos ama e Ele quer um relacionamento sincero com cada um de nós. Em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Precisa crer para ter a vida eterna e um relacionamento saudável com o Senhor. Em 1 Coríntios 10, 32 vai dizer: quer comais, quer bebais, fazeis qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. Nós fomos criados, o ser humano foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus e para ter a sua vida totalmente voltada à adoração a Deus, que é o nosso Criador. Então nós já vimos aqui 2 pontos importantes da criação do ser humano, né? Da criação do ser humano. Ponto número 2. O ser humano segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, no 6º dia da criação, Deus formou o primeiro homem, né, Adão, do pó da terra. Deus soprou o fôlego de vida nas suas narinas, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 7. Depois, vendo que não era bom que o homem vivesse só, formou igualmente a primeira mulher, né? Deus forma o homem, cria aquele boneco de barro, né, e sopra em suas narinas o fôlego de vida. A partir deste momento, o homem se torna alma vivente. Ele começa a viver,
ter personalidade própria, ter livre arbítrio. E ele começa então a cuidar da terra, do jardim do Éden, né? Cuidar dos animais, dar nomes aos animais, mas em um determinado momento ele olha e não vê uma criatura, uma criação, né, de Deus semelhante a ele. Então Deus diz, não é bom que o homem viva só. Neste momento Deus entende que o homem precisaria de uma companheira, de uma auxiliadora, para que ele pudesse se sentir completo. E aqui eu vejo, dentro deste texto bíblico, aqui Deus demonstrando a valorização do casamento, da união entre homem e mulher, porque o homem se completa através do casamento e a mulher também se completa. São dois seres diferentes, porém, um depende do outro para viverem felizes para sempre, né? Porque Deus é um Deus perfeito e Ele faz tudo para a glória dEle e para a felicidade completa do ser humano. Continuando aqui a nossa lição, depois vendo tirou Eva da costela do homem para ser sua auxiliadora, sendo esta de sua carne e osso dos seus ossos, né? O ser humano é diferente de tudo aquilo que foi criado, pois possui uma particularidade. Foi feita a imagem e semelhança de Deus. A natureza moral de Deus mora dentro do homem. O homem, através dos seus instintos, do seu intelecto, da sua vontade, ele tem um princípio moral de Deus que precisa ser preservado dentro da criação. Precisa ser preservado dentro das nossas vidas. E é isso que o Espírito Santo faz dentro das nossas vidas. Ele traz de volta a natureza moral de Deus com mais força, para que o homem possa, então, exercer a vontade de Deus com mais força, né? O pecado original, que nós vamos estudar aqui na próxima lição, destruiu um pouco com relação à imagem, né, e semelhança de Deus no homem. Mas através do Espírito Santo, o Espírito Santo restaura esta imagem e semelhança do homem. Terceiro ponto. Evolução não. Evolução não. Criação sim. Muitas pessoas defendem com unhas e dentes o evolucionismo ateísta, né? Quer dizer, o evolucionismo que deixa Deus de lado. Estas pessoas erroneamente acreditam que esta é a única explicação científica existente. Entretanto, esquecem-se de que a teoria da evolução é apenas uma dentre tantas outras teorias que tentam explicar a criação, como, por exemplo, a teoria da inteligência, do design inteligente e a teoria do criacionismo científico. Todas as teorias, a palavra já diz, são apenas possibilidades, né? É uma teoria, né? Porque não tem como a gente pegar, né, por exemplo, a criação e colocar dentro de um laboratório e então descobrir como tudo foi criado. Criar algo do nada, pegar o nada e criar alguma coisa. Tudo que foi criado, o objeto precisa de uma matéria-prima. Por exemplo, o ferro, né, foi criado porque a matéria-prima veio da terra. Quando a gente faz algo, né, uma cadeira de ferro, uma mesa de ferro, uma estrutura de ferro, aquele ferro, aquela peça foi criada por causa que existiu uma matéria-prima. Já tinha algo, né, existente. Agora é impossível, né, na ciência, a ciência não consegue fazer isso, do nada criar alguma coisa, fazer com que alguma coisa venha a existir. Então a ciência precisa muito mais de fé, né? Muito mais de fé, é preciso ter fé para ser um cientista ateu do que precisa muito mais de fé do que, e é mais fácil ter fé em Deus, porque a própria palavra de Deus já nos diz como tudo foi criado. E Deus nós sentimos, né? Deus nós passamos por experiência com Ele e a gente conhece tudo que Deus faz, porque Deus é um ser relacional e Ele se relaciona com o ser humano. Quarto ponto, vai dizer, cuidando daquilo que é de Deus. Nós não surgimos por acaso, não estamos na terra a passeio, nem somos desprovidos de sentido e propósito. Ao contrário, fomos feitos por Deus e para Deus. Fomos criados para amá-lo.
glorificá-lo, honrá-lo e cumpri-lo sua vontade, conforme 1 Coríntios 10, 31, né, Romanos 11 e 36. É necessário entendermos que não somos donos da criação, muito menos do nosso próprio nariz, né? Todos nós fomos criados para um propósito específico: amá-lo, honrá-lo e adorá-lo, né? O ser humano não está aqui neste mundo, né, por um mero acaso daquilo que existe. Não. O propósito de Deus na vida do homem é que ele possa se relacionar com Deus e amar a Deus com todas as suas forças. Quando o homem se distancia de Deus, ele sente um vazio, ele sente um buraco dentro do seu peito, dentro do seu ser. Quando o homem está distante do Criador, ele se sente como se ele estivesse morto espiritualmente, afastado daquilo que é bom, daquilo que é do bem, afastado do Criador. Quando o homem está longe dos caminhos do Senhor, ele não consegue se completar. É por isso, meus queridos professores, alunos, expliquem isto de maneira mais clara para os seus alunos, meus professores, que quando o homem está distante de Deus, ele procura preencher este vazio com outras coisas. E aí, às vezes, aonde entra os vícios, e aí, às vezes, aonde entra as práticas pecaminosas, e aí, às vezes, é aonde entra, né, os desejos carnais, e com isso, né, o homem vai só se destruindo, porque isso não complementa, isso não preenche o vazio do seu coração. Por quê? Porque o vazio do homem, ele é do tamanho de Deus. Somente Deus é capaz de preencher aquele vazio que muitas das vezes o homem ou a mulher, né, ele sente no seu coração. Por quê? Porque Deus nos criou e quer ter um relacionamento conosco. Eu vi um texto, né, eu vi uma frase que eu achei bastante interessante um dia, que, né, quando Deus criou o mundo, Deus falou que para a terra, para que a terra pudesse ter frutos, ter plantas, né, ter ervas. Deus falou para a terra, e a terra então ela fez com que as plantas nascessem dela. Então, se a planta sair da terra, a planta morre. Quando Deus criou os peixes, Deus falou para a água que eles produzem seres viventes, né? Então, se o peixe sair de dentro da água, né, o peixe morre, não consegue respirar. E quando Deus criou o homem, Deus criou com uma particularidade toda especial, porque Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, se nós saímos da nossa essência, se nós saímos da onde nós viemos, que nós viemos de Deus, a vida do ser humano veio do sopro divino de Deus, se nós sairmos da presença de Deus, consequentemente, nós também morreremos. E isto eu falo espiritualmente, falando, distanciando de Deus, morreremos espiritualmente. A morte, ela tem 3 características, podemos colocar assim, 3 características da morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é o corpo morrendo, a morte espiritual é o distanciamento, nós vivermos longe de Deus. E a morte eterna é lá no lago de fogo, onde fala em Apocalipse que o inferno e todos aqueles que praticam a iniquidade, que estão do lado do nosso inimigo, irão ser jogados no lago de fogo e sofrerão eternamente. Esta é a segunda morte, a morte eterna. Tá bom, meus queridos irmãos? Eu espero que você tenha gostado destes rápidos comentários aqui, né? Que o Senhor Jesus continue abençoando grandemente a vida de cada um, né? Se você gostou dessa videoaula, curta, compartilhe. Ajude-nos a alcançar mais vidas através do ensino da Palavra de Deus, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Cristo, o nosso Senhor Jesus, permitir.